Boa manhã a todos. É um privilégio estar aqui diante de vocês hoje, nesse sábado nublado. Mas é bom estar vivo e com saúde e força e poder compartilhar com vocês algo hoje. Nós deixamos de lado um mundo de afazeres e para muitos um mundo de preocupações e viemos aqui hoje adorar o Senhor no sábado. Nós estamos aqui para entrar no mundo de maravilhas, o mundo da presença de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E para mais uma vez receber a certeza de que Ele está voltando. Eu gostaria de estender os cumprimentos da minha esposa e nossas duas crianças. Eles estão agora lá em Berrien Springs. Eu acho que eu preguei aqui por volta de uns 5 ou 6 anos atrás, mas é um privilégio estar diante de vocês hoje. E nós vamos falar hoje, o sermão é intitulado Covid-19 e a perseguição do fim dos tempos, que é um tópico que eu creio ser bem atual, e à medida que nós passamos pela crise do Covid, ela tem nos forçado a fazer umas perguntas difíceis. Umas perguntas existenciais, não somente como vai a economia, mas quem sou eu, de onde eu venho e para onde eu estou indo, e eu sei para onde eu estou indo? Então hoje nós vamos falar sobre o que o Covid-19 nos conta sobre a perseguição final do povo de Deus, a qual nós lemos em Apocalipse capítulo 13. Eu convido a vocês que inclinem as suas frontes e vamos abrir com uma palavra de oração. Querido Pai Celeste, ao nos reunir aqui hoje, Senhor, nós vivemos num mundo onde a verdade não mais se encontra em praça pública, onde nós não mais sabemos no que crer. Então, Pai, nós gostaríamos de ouvir a Sua voz sendo falada aos nossos corações hoje. Pai, silencia as vozes desse mundo, que elas possam ficar do lado de fora das paredes desse santuário. E eu oro para que Teu Espírito fale através de mim e a cada um de nós hoje. Te agradeço por ouvir essa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós daremos uma olhada no que a perseguição do Covid, o que o Covid nos revela sobre a perseguição do povo de Deus no fim dos tempos. Aqui vamos nós, ok? Esse negócio está funcionando. Trabalhando com a organização missionária Adventist Frontier Missions, nós temos contato com pessoas que estão sendo perseguidas pela sua fé. A perseguição é o padrão no mundo, não é a exceção. Nós aqui nos Estados Unidos temos liberdades, pelo menos teoricamente nós temos algumas liberdades. Mas a realidade é que nós da Igreja Livre temos lições a aprender da Igreja perseguida. Nós dividimos o mundo em, muçulmanos, hindus, budistas, cristãos e assim por diante, mas outro jeito de ver o mundo é olhar para a Igreja Livre e a Igreja Perseguida. Esses dois sites aqui, persecution.com, que pertence à Voice of the Martyrs, que foi fundada pelo pastor Wurmbrand depois que ele escapou da perseguição do ditador romeno Ceausescu, e a OpenDoorsUSA.org, elas rastreiam a perseguição dos cristãos ao redor do mundo, não importa se eles sejam ortodoxos, protestantes ou católicos, mas a perseguição é uma realidade muito real, e está acontecendo agora mesmo, enquanto aqui estamos. Nós não vamos contar histórias hoje, mas a perseguição é uma coisa muito real. Está na natureza humana perseguir as minorias, de vários tipos, se elas não concordam com a narrativa dominante. Então, um dia essas tendências chegarão aqui, às nossas costas, aqui nos Estados Unidos. Vamos estabelecer um contexto aqui. O Império Russo ia desde o Ocidente, a oeste de Moscou, até quase as praias do Japão. E era governado pelos tsares. E nos últimos 20 anos do Império Russo, sob o governo do tsar, a Rússia estava num estado de fluxo filosófico. A Rússia estava sendo fragmentada por vários grupos ideológicos. Tinha os agrários, os aristocratas, os trabalhadores, os bolcheviques e os mencheviques. Tinha a nobreza, tinha aqueles que queriam forçar a modernidade na Rússia, tinha aqueles que preferiam as maneiras antigas. E depois de 20 anos nesse fluxo filosófico, você pode ler isso nos escritos de Dostoiévski, pode ter um vislumbre desse caos filosófico na nação. Um regime duro surgiu, conhecido como a URSS. E com a URSS veio a perseguição dos cristãos e milhões de pessoas morreram na história da União Soviética. A imposição do marxismo custou mais de 100 milhões de vidas através do século XX. E nós vemos a mesma tendência acontecendo na Alemanha. Nos anos 20, a Alemanha cambaleava como resultado do impacto do Tratado de Versalhes, que aos olhos de muitos era uma humilhação nacional. Eles estavam sofrendo com o colapso da moeda, o desemprego era muito alto e nas ruas haviam brigas entre os soldados da Freikorps,
que haviam voltado da guerra do fronte ocidental, haviam brigas deles contra os comunistas, os socialistas, haviam brigas de rua, a Alemanha estava despedaçada nos últimos anos da República de Weimar. E disso tudo, desse caos, surgiu um homem forte, e ele foi, é claro, Adolf Hitler, em 1933. As sociedades que passam por um caos tendem a preferir uma liderança autoritária e forte. Nós vemos a mesma coisa possivelmente acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a terra dos livres, lar dos valentes, uma nação que é amada por muitos, mas os Estados Unidos estão passando atualmente por um estado de fluxo filosófico e ideológico. Vocês concordam comigo? Nós vemos isso nas ruas. Nós vemos nas ruas batalhas entre pessoas da esquerda radical e da direita radical. Nós vemos nos Estados Unidos que a economia está sendo dividida em termos políticos. Existe o boicote e o boycott, que é o contrário do boicote. Se a sua igreja, ou sua empresa, ou você pessoalmente tomar uma posição sobre qualquer coisa, as pessoas vão ou comprar de você ou se recusar a fazer negócios com você. Nós vemos que decisões ideológicas afetam o impacto de consumidores na nossa nação. Nós vemos atualmente nos Estados Unidos que nós temos grupos com interesses especiais, nós temos juízes militantes, empresas lacradoras, facções na mídia e todas em caminho de guerra. E nós temos visto a rejeição da nossa herança judaico-cristã. Nós vemos coerção econômica acontecendo, pessoas perdendo emprego, a cultura do cancelamento para pessoas que não concordam com a narrativa dominante. Nós temos visto intimidação física e violência nas ruas se tornando cada vez mais comuns. E isso 5 anos atrás era impensável, mas tem acontecido diante dos nossos olhos. E a pandemia do Covid-19 revelou para nós que todas as ferramentas já estão em suas posições para a perseguição do povo de Deus no fim dos tempos. Nós também vimos com o Covid-19, e para nós adventistas isso é um chamado para despertar, que nós sempre pensamos que as leis dominicais e a opressão do povo de Deus ocorreria de uma das seguintes 3 maneiras. Ou uma lei do Congresso, ou uma determinação da Suprema Corte, ou uma ordem executiva da presidência. E o que nós vimos nos Estados Unidos nos últimos 5 meses é que as ferramentas de perseguição podem ser colocadas em seus lugares sem uma lei do Congresso, sem uma determinação da Suprema Corte e sem uma ordem executiva. Então, os mecanismos tradicionais que nós achávamos que aconteceriam antes da perseguição, para a perseguição poder acontecer, nós vemos que, na verdade, não precisa deles para ela acontecer. A sociedade pode simplesmente ser fechada. Então, quando você olha para os Estados Unidos hoje e para os Estados Unidos 5 anos antes de começar a pandemia, nós vimos que direitos constitucionais e liberdades religiosas se revelaram ser pouco mais do que uma miragem em muitos casos. Hoje, por todo o país, apesar das melhores intenções dos legisladores, governadores e prefeitos de todas as vertentes políticas, à medida com que eles lutam com essa terrível pandemia que é real, as pessoas estão morrendo dessa doença, não existe dúvidas com respeito a isso. Com os lockdowns, nós vimos a suspensão de direitos supostamente inalienáveis, tais como os contidos na Declaração de Direitos dos Estados Unidos, por exemplo, os nossos direitos na primeira ementa. Talvez inadvertidamente essa pandemia tenha revelado que todas as ferramentas já estão em seus postos para a perseguição do povo de Deus, e que líderes ao longo de todo o espectro político estão prontos e desejosos de usá-las caso houver uma oportunidade e uma desculpa. Então, quais são os ingredientes que nós vemos no cenário do Covid-19 que podem se aplicar aos adventistas no fim dos tempos? Primeiro, nós vemos que, tragicamente, nós temos uma mídia corrupta de todos os lados da equação, as quais já não mais possuem a verdade. A mídia corrupta promove uma agenda na qual as nossas liberdades civis, nossos direitos constitucionais e agora liberdades religiosas são suspensas indefinidamente durante um estado de emergência. Agora, isso não acontece em todos os estados dos Estados Unidos, mas se você abrir os olhos, você vai perceber que igrejas ao redor dos Estados Unidos foram fechadas, banidas. E houve um caso muito famoso recentemente, onde um governador disse que igrejas podem abrir com 25% de capacidade e cassinos com 50%. Então, o pastor rapidamente reservou um cassino e realizou as reuniões da igreja naquele local. O cassino, na verdade, foi até multado, mas eu não consigo entender por quê. Mas o negócio é que governadores nos Estados Unidos e cidades e prefeitos estão tentando fechar as liberdades religiosas. Nós todos conhecemos a história da polícia que, eu acho que foi em Missouri,
foi para uma igreja que estava reunida num estacionamento com as janelas fechadas, com distanciamento social, e nesse vídeo que foi gravado, a polícia dizia: os seus direitos estão suspensos. E aquela igreja teve a reunião dispersa naquele domingo. Nós também temos visto que as gigantes das mídias sociais têm restringido e tirado a plataforma de quaisquer vozes que questionem a narrativa dominante. Se você disser qualquer coisa que não vai de acordo com as diretrizes do Facebook, do YouTube ou qualquer das outras grandes mídias sociais, você vai perder a plataforma e a sua voz vai ser silenciada nos Estados Unidos hoje. Nós também vemos nos Estados Unidos hoje que aqueles que são dissidentes da narrativa dominante são demonizados pela mídia e por multidões na internet. E os líderes locais e nacionais atribuem a eles os piores motivos possíveis. Nós vemos nos Estados Unidos hoje que reuniões para culto ou evangelização são banidas pelo suposto interesse da segurança pública, e representantes são enviados pelas prefeituras para dar multas ou prender. Esses representantes são enviados para prender, até mesmo, como eu mencionei alguns minutos atrás, pessoas que se reuniam no estacionamento dentro de seus próprios carros. Nós também vimos que em alguns estados dos Estados Unidos foram estabelecidas linhas diretas, onde cidadãos são encorajados a denunciar seus vizinhos que se recusam a obedecer à narrativa dominante. E isso, 5 meses atrás, era impensável. A minha esposa foi criada na União Soviética, e se você sabe qualquer coisa sobre a União Soviética, vocês sabem que, durante os tempos de Stalin, qualquer um poderia escrever uma carta anônima para a KGB, denunciando a pessoa X ou Y ou Z. Não tinha julgamento, era simplesmente uma batida na porta no meio da noite, e essa pessoa era levada, condenada como inimiga do povo e levada até para a Sibéria. E por causa do sistema legal soviético, quando seus 10 anos de serviço forçado acabavam, você não podia voltar para sua família, você tinha que ficar numa colônia penal do lado de fora da prisão. E nos Estados Unidos, nós estamos vendo linhas diretas sendo criadas, onde você pode dedurar seus vizinhos se eles não colaborarem com a narrativa padrão. E isso é impensável. Nós também temos visto aplicativos de rastreamento. Eu não estou com meu telefone aqui, mas eu tenho um filho adolescente e eu gostaria de ter um aplicativo desses no telefone dele. Agora tem esses aplicativos de rastreamento que você tem que baixar, mas se você usa um Mac, iPhone ou Android, atualizada com a versão mais recente, ele já tem o software que permite o rastreamento. Você ainda não tem o app no telefone, mas já tem o software que permite ele funcionar. E na Grã-Bretanha, eles estão usando esses aplicativos de rastreamento. Se você tiver Covid, eles podem, através do seu telefone, ver quem teve contato com você. O rastreamento de telefones dá ao governo uma intrusão sem precedentes à sua privacidade. Nós também vemos essas ferramentas smart, tais como o Siri, a Alexa, o Echo Dot da Amazon, o Nest Mini do Google. Eles são usados em milhares de lares nos Estados Unidos e são muito convenientes, eu entendo. Mas eles também podem gravar qualquer palavra que você falar. E se você se pergunta se eles estão realmente te ouvindo, talvez você pense que eu sou um paranoico aqui. Eu não sou paranoico, mas de uma coisa eu sei. Se eu falar com a minha esposa umas 2 ou 3 vezes amanhã de manhã que eu estou pensando em adquirir um processador de alimentos, dentro de um período de 24 horas, em algum momento, você vai ver nas suas redes sociais um anúncio de processador de alimentos. E como é que isso aconteceu, se a única pessoa com quem você falou isso foi sua esposa e você não procurou no Google nem nada? Então, nós temos esses dispositivos smart em nossos lares que têm a habilidade de gravar qualquer palavra que nós falemos. Nós vimos com o Covid que a força total da administração no nível governamental tem sido usada para ameaçar o sustento de famílias. Temos visto a ameaça de crianças serem abduzidas de seus lares, dos lares de donos de negócios que se recusam a obedecer à narrativa dominante. Isso tem acontecido, não em todos, mas em alguns estados, que seus filhos podem ser levados se você se recusar a obedecer à narrativa dominante. Nós vimos que em alguns estados, procuradores gerais arbitrariamente revogaram a licença e registro de negócios, negando a pessoas a habilidade de comprar, vender, usar o banco e ganhar o sustento. Isso tem acontecido mesmo aqui em Michigan. Nós tivemos alguns negócios que tiveram a licença revogada por não obedecer à narrativa dominante. Nós também vimos que viagens internacionais foram suspendidas na canetada. Na Adventist Frontier Missions, alguns dos nossos missionários estão ilhados no exterior, não podem voltar para casa. E algumas pessoas prontas para ir para a missão não conseguem ir porque não tem mais avião para onde elas vão. Tá tudo bem se sua família mora nos Estados Unidos? A minha sogra mora na Rússia, que felizmente é bem longe, mas nessa crise eu não posso ir lá ver ela e ela não pode vir aqui me ver. Bem, há quem diga que isso é uma vantagem. Mas meus pais moram na Inglaterra e meus pais já têm mais de 70 anos. Meu pai ficou doente, teve que ir para o hospital e se ele morresse eu não poderia ir lá para o enterro dele.
Então, famílias estão sendo separadas, sem nem ideia quando eles vão poder se reunir com seus entes queridos. Nós também vimos que, quando a crise chegou, em março, a maioria das faculdades e igrejas nos Estados Unidos foram fechadas, de novo pelo interesse da segurança pública. Agora, ainda bem, graças a Deus, a Andrews está abrindo, nós podemos nos reunir aqui, mas não está sendo assim no país inteiro. Algumas universidades estão abertas, outras fechadas, algumas escolas abertas, outras fechadas. E lá por março ou abril, eu andava pelo PMC horrorizado de que todo aquele movimento iria terminar. Por uma canetada, e não pela nossa vontade, nossas grandes igrejas estão ficando vazias. E nós também vimos que na esfera pública a verdade pode ser considerada morta e, em muitos casos, até discurso de ódio, e até tem sido banida da praça pública. É isso que tem acontecido durante essa experiência do Covid-19. Eu creio que não aconteceu de forma maliciosa. Nossos governantes têm dado o seu melhor para tentar combater a pandemia, mas nossos governantes também descobriram poderes executivos e quase autoritários que permitem que eles governem na base da canetada sem nenhuma opinião dos legisladores. E basicamente, agora em Michigan, nós temos uma governadora que governa através de ordens executivas. E ela declarou que pode fazer isso por quanto tempo ela considerar que é uma emergência. E os legisladores, os nossos representantes, não podem fazer nada sobre o que acontece em Michigan atualmente. Então a verdade é considerada discurso de ódio em boa parte do país. E se você quiser pregar sobre os princípios bíblicos, por exemplo, do casamento ou sexualidade humana, como eu experimentei, você vai receber muito feedback. E alguns desses feedbacks são coisas que você não poderia falar na frente dos seus filhos. Então, o que acontece no tocante à perseguição do fim dos tempos que nós lemos na nossa leitura da Bíblia? Obrigado, irmão, por ter lido para nós. Nós aprendemos que quando essa perseguição vier em nossa direção, não vai precisar do Congresso ou da Suprema Corte ou da Presidência para colocar essas ferramentas de perseguição a postos. O que nós percebemos ao ler Apocalipse é que nós podemos sofrer perseguição real do governo sem todos esses mecanismos normais. E tudo o que precisa é de uma desculpa política para fazer isso acontecer. Tudo o que eles precisam é de uma desculpa política. Então, o que pode acontecer com os adventistas, baseado no que nós vimos no Covid-19? Nós veremos que essas liberdades religiosas e civis serão revogadas. Nós até agora, com o Covid, descobrimos que os seus direitos constitucionais mal valem o papel no qual eles foram escritos. Nossos direitos constitucionais serão revogados. A primeira ementa, a liberdade de adorar a Deus ou não, vai basicamente se tornar sem significado e não vai exigir uma lei do Congresso. Nós provavelmente vamos ver o fechamento dos edifícios da igreja, nossas faculdades, conferências, uniões, nossos ministérios de apoio à divisão. Pode ser que todas as instituições adventistas sejam fechadas. Vamos descobrir que evangelismo será considerado discurso de ódio, e isso já acontece em algumas partes do mundo que são mais seculares. Porque a proclamação do evangelho, o chamado ao arrependimento, é a negação da doutrina dos espaços seguros nos nossos campi universitários. A doutrina desses espaços seguros nos campos universitários significa que ninguém pode permitir que nada questione ou cause qualquer desconforto a você, de acordo com as suas experiências. Então eles criam espaços seguros nos campos universitários e o chamado ao arrependimento não mais é bem-vindo em muitas faculdades, porque ela é uma negação do seu espaço seguro. Então evangelismo e pregação do evangelho um dia vão ser declarados como discurso de ódio, porque o chamado ao arrependimento indica que a sua percepção subjetiva não é válida. Essa é a implicação. Nós seremos difamados, perderemos a plataforma nas mídias sociais e cancelados da cultura pública. Isso ainda não acontece nos Estados Unidos, mas eu vejo aqui alguns membros na congregação que eu sei que vieram da Europa Oriental. E vocês sabem como é que cristãos e adventistas foram perseguidos, foram presos, igrejas foram fechadas. E mais cedo ou mais tarde, isso vai vir na nossa direção. Nós perderemos o acesso a mídias sociais e a nossa voz será tirada de nós. A nossa capacidade de comprar, vender, usar o banco e viajar vai ser suspendida, provavelmente até Jesus voltar. Nós vimos isso acontecer com o Covid, e um dia essas ferramentas podem ser usadas contra o povo de Deus. Nós descobriremos que nossa conta do banco, conta de aposentadoria, cartão de crédito serão inúteis na crise final. Elas não vão ter o mínimo valor. Nós talvez descobriremos que nossas contas de aposentadoria privada, investimentos, serão congeladas, nunca mais poderemos usá-las. Não vamos conseguir pagar aluguéis, hipotecas, vamos ser expulsos de casa. As nossas possessões irão todas embora. Pouco a pouco o mundo vai tomar as coisas que alguns de nós tanto valorizamos. Nós seremos demonizados por toda a mídia e por todos os lados da política. Como o próprio Jesus disse, sereis odiados por todos por amor do meu nome. Marcos 13:13.
E nós também vemos que, antecipando, isso não é uma profecia, mas baseado naquilo que nós vimos, se você estiver nas ruas e você não apoiar a narrativa dominante, como aconteceu recentemente em Portland, você pode levar um tiro. Ou pessoas vão te linchar. Isso daqui não é nenhuma declaração política, isso aqui é a constatação de um fato. Ou esses burocratas do governo, bêbados com esses poderes emergenciais, podem determinar qualquer coisa contra você e você não vai ter nem como apelar essa decisão. Aplicativos de rastreamento vão rastrear cada um dos nossos movimentos, nossos dispositivos smart vão gravar cada palavra que nós dissemos. Nossos filhos podem ser tirados de nós à força pela vara da infância e juventude e deixados sob custódia do sistema de adoção. Você pode dizer, mas isso não tem como acontecer. Eu servi por 12 anos no território da ex-União Soviética e eu encontrei com muitos adventistas devotos, babushkas. Na época elas já eram babushkas, velhinhas, cujos filhos foram tirados delas pela KGB à força, precisamente por serem adventistas. Eu conheci uma senhora que já não via os filhos há 45 anos. Quando a União Soviética caiu, ela localizou eles na cidade de Rostov-na-Donu e foi uma bela de uma reunião familiar. Não creia que o governo não vai tomar os filhos daqueles que não concordam com eles por motivos religiosos. Isso aconteceu na União Soviética e pode muito bem acontecer aqui também um dia. A única coisa que falta é uma desculpa política, para que os políticos ativem essas ferramentas de opressão contra o povo remanescente de Deus. Se isso te deixa meio depressivo, bem, isso me deixa também meio depressivo. Mas a boa notícia é que Jesus está voltando. E se você olhar para a estátua de Daniel 2, nós não vamos ter tempo para fazer isso agora, mas quando Daniel fala daquele sonho, nós frequentemente focamos na interpretação da cabeça de ouro, peito de prata, etc. Mas uma das primeiras coisas que Daniel disse sobre esse texto, ele disse que ele viu o sonho e essa imagem do sonho, a aparência dela era terrível. Nós esquecemos dessa frase no texto, mas Daniel disse que a aparência da imagem era terrível, o que significa que todos os governos da terra, desde Daniel até a volta de Jesus, têm o que de terrível neles. Não importa o que pensemos das nações de onde viemos, mas as nações terrestres, no final das contas, sempre tem algo terrível nelas. Então, como nós podemos nos preparar para esse tipo de perseguição? A nossa leitura da Bíblia fala sobre isso, sobre a perseguição final do povo de Deus que não vai receber a marca da besta na mão ou na testa. Como nós podemos nos preparar para isso? O desafio que nós temos como adventistas é que quando nós falamos em perseguição, nós tendemos a falar em linhas do tempo. Nós gostamos de falar, como eu vou colocar ali na tela, nós tendemos a focar na sequência das coisas, no mapinha. Quando que vai ser o pequeno tempo de angústia, ou o fechamento da porta da graça? Quando que vai ser o selamento dos santos? Ou quando que vai ser o fim dos tempos, ou o tempo do fim? Nós temos até siglas para isso, ou livros de teologia sobre isso, TDF, tempo do fim, ou FDT, para fim dos tempos. E nós diferenciamos os dois baseado em certos aspectos de Daniel e Apocalipse. E nós adoramos fazer uma sequência de como a perseguição vai ser. E sabe, eu gosto muito de ler com as pessoas aquele livro de Ellen White, Eventos Finais. Ele é um livrinho poderoso. Tem um guia de estudos muito legal sobre ele, e eu recomendo. Nós amamos analisar quando é o tempo de angústia de Jacó, o que é o tempo de angústia de Jacó, como nós podemos saber que é o tempo de angústia de Jacó e etc. Mas essas são as perguntas erradas, porque de qualquer maneira isso vai vir. O mais importante é, estamos nós prontos para isso? Existem dois dizeres muito comuns com relação à perseguição. O primeiro deles é, a perseguição nunca vai acontecer aqui não. E o segundo é, nós nunca pensamos que a perseguição chegaria aqui. A gente ouve isso em muitas partes do mundo. Ah, não seja pessimista, a perseguição nunca vai chegar em Berrien Springs. Não vai? Bem, um dia nós vamos estar dizendo, nós nunca pensamos que a perseguição chegaria aqui. Como nós nos preparamos para a perseguição? Bem, o apóstolo Paulo diz o seguinte em 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Paulo está falando aqui da perspectiva da igreja perseguida. E ele fala a uma igreja que ainda vai passar pela perseguição. É esse o contexto aqui. E daí ele diz, para que também, ou seja, a igreja perseguida, possamos consolar os que estiveram em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo está dizendo aqui que a igreja livre precisa aprender com a igreja perseguida. Nós não devemos somente orar pelos que passam por perseguição.
É nossa responsabilidade espiritual aprender deles lições de como passar por perseguição. Como nós reagimos como pessoas e como família da igreja à realidade da perseguição. Como adventistas, intelectualmente, nós sabemos que passaremos por perseguição. Mas espiritualmente, estamos prontos para isso? E de uma perspectiva de pastor, como um pastor, você quer preparar a sua família e sua igreja para quando você não estiver mais aqui. Nós temos via Adventist Frontier Mission uma missionária que trabalha num país do sudoeste da Ásia, que eu não posso dizer agora. Nós temos no local uma líder que trabalha para nós, ela é uma pessoa muito talentosa. E esse país tem sustentado significante perseguição contra cristãos em particular e principalmente contra adventistas. E nos anos 70 o pai dela desapareceu. Ele era um pastor ali e simplesmente desapareceu, ninguém sabia onde ele estava. 8 anos depois ele reaparece. Onde você estava? Numa cela, sem acusação nenhuma, sem nenhuma comunicação com a família. Esse tipo de coisa acontece. Se você passar um tempo na China, você vai perceber que centenas de milhares de cristãos estão em campos de concentração por causa da fé deles. Irmãos, isso é muito real. Então, ao falar sobre perseguição, nós precisamos pensar não apenas no o que vai acontecer comigo, mas se eu for para a cadeia ou se eu for levado, o que vai acontecer com a minha família? Eles estão preparados? Podem eles sobreviver sem mim? Têm eles raízes suficientemente profundas para resistir às tempestades da vida? Então, essas são perguntas importantes que nós devemos fazer. Existem sim algumas respostas bíblicas à perseguição, eu gostaria de passar por elas com vocês. São respostas que nós vemos modeladas na Bíblia, e elas são bíblicas, elas são concedidas a nós por Deus para nos dar opções de como lidar com a perseguição. O princípio geral sobre a perseguição é dado pelo próprio Jesus em Lucas 6. Ele diz, mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Talvez o ensinamento mais difícil da Bíblia inteira é amar os seus inimigos. Você pode argumentar que isso de amar os seus inimigos é talvez o ensinamento mais difícil da Bíblia. Você pode amar a sua família, você pode perdoar a sua família, você quer perdoar a sua família. Mas os seus inimigos, aqueles que querem te destruir, aqueles que querem despedaçar a sua vida, esse é talvez o ensinamento mais difícil de Jesus. Mas se hoje nós quisermos ser seus discípulos, nós não podemos levar uma vida cheia de raiva e ódio. Talvez hoje nos Estados Unidos as duas emoções mais dominantes sejam medo e raiva. E nenhuma dessas caracterizam o povo de Deus. Quando vemos essas coisas acontecendo, deveríamos levantar as nossas cabeças, porque sabemos que a nossa salvação está perto. Nós não deveríamos ter ódio contra ninguém, contra nenhum partido político, contra ninguém nas ruas. Nós temos que ter amor por eles. Porque o que nós vemos nessa raiva pelas ruas são almas sem esperança, que estão buscando por significado. E é por isso que elas dedicam as vidas delas a uma ou outra ideologia. Então, o princípio abrangente em resposta à perseguição é amar aqueles que te machucam. Talvez tenha muitos exemplos na Bíblia, mas pense, por exemplo, na história do Nabucodonosor. O Nabucodonosor, pelos padrões de hoje, seria considerado um monstro. Nos tempos antigos, quando se conquistavam nações, não era uma coisa bonita, não. Se você tiver curiosidade de saber como as conquistas antigas eram, o A.T. Jones escreveu um livro de 3 partes. A Conferência Geral, há muitos anos atrás, exilou ele. Ele fez um tour pelo mundo para dar um pouco de sossego a eles, e enquanto nesse tour, ele escreveu 3 livros, e um deles se chama Os Impérios da Bíblia. O primeiro livro foi sobre o começo do Império Assírio, que durou mais de 1000 anos. E daí ele fala da estátua de Daniel 2. E daí ele fala do Império Eclesiástico, que é o terceiro livro dele. São livros ótimos, eu recomendo que vocês leiam. Eu acho que foi publicado pela Teach Services. No primeiro livro, ele descreve os escritos dos reis assírios. Quando eles conquistavam uma cidade, era tipo um holocausto. Eles queimavam as pessoas, eles faziam um buraco, enchiam de óleo, colocavam fogo, faziam as pessoas correrem em volta e quando as pessoas cansavam, eles empurravam as pessoas para dentro. O que aconteceu em Auschwitz não foi nada novo, os assírios antigos já faziam isso. Se você ler os escritos do rei Assurbanipal e Esarhaddon III, esses reis neo-assírios que viveram no tempo dos reis de Judá, eles eram completamente monstruosos. E o Nabucodonosor, de muitas maneiras, seguiu essa tradição deles quando ele conquistou Nínive, quando ele conquistou Carquemes no norte da Síria, quando ele conquistou até o Egito. Essas conquistas não eram nada belas. E mesmo assim, como Nabucodonosor foi levado à conversão? Em Daniel capítulo 1, Nabucodonosor, que era um politeísta, ou seja, acreditava em muitos deuses,
A vida dele se cruza com rapazes hebreus que sofriam, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não xingaram ele, não odiaram ele, não oraram para que Deus trouxesse lepra sobre ele, não oraram para que ele pegasse escorbuto, não, eles serviram a ele na corte. E no capítulo 1, Nabucodonosor é um politeísta. Já no capítulo 2, o Daniel respondeu à pergunta do rei sobre o que o sonho dele significava, e já no fim do capítulo 2, Nabucodonosor vai de, como nós vimos pela oração dele, de ser um politeísta para um enoteísta. Ele acredita que existem muitos deuses, mas reconhece o Deus de Israel como sendo o supremo sobre todos. E em Daniel 3, ele vê os 3 hebreus na fornalha ardente, e mais uma vez ele confirma que o Deus de Israel é superior sobre todos os outros deuses. E finalmente, em Daniel 4, o sonho sobre aquela árvore, e Daniel fala ao rei e ele não diz: "Ó rei, esse sonho significa que Deus vai te podar, e você merece isso porque eu servi a minha vida inteira como escravo nessa sua corte." Ele não diz isso. Ele apela para que o rei demonstre misericórdia para com os oprimidos. E o Nabucodonosor não ouviu e passou 7 anos na loucura, e no final daquele capítulo, o Nabucodonosor disse: "Levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento." E ao fim daquele capítulo, Nabucodonosor já era um monoteísta. Ele passou do politeísmo para o enoteísmo ao monoteísmo em 4 capítulos. E em cada estágio dessa jornada foram os oprimidos sendo bondosos com ele, que ajudaram ao longo dessa jornada espiritual. Então, vendo esse exemplo de Nabucodonosor, é um ótimo exemplo de que amar os seus inimigos, talvez eles não se convertam hoje, mas mais cedo ou mais tarde isso vai tocar o coração deles. Nós vemos isso no exemplo de Paulo. Enquanto ele perseguia as pessoas, o Espírito Santo estava tentando agir no coração dele. Mas também existem algumas outras respostas bíblicas à perseguição, e uma delas aqui é fugir. Nós pensamos: eu não quero deixar minha casa, eu não quero deixar o meu emprego, eu não quero deixar os meus entes queridos, mas a realidade é que no mundo hoje existem centenas de milhares de pessoas desalojadas pelos mais variados motivos. E muitas delas estão nessa situação não por culpa própria. Nós vemos na Bíblia que um anjo mandou a José e Maria fugirem para o Egito para proteger a criança, a Cristo, da ira de Herodes. Nós também vimos que é bíblico se esconder. Raabe escondeu os 2 espias. Muitos cristãos modernos são forçados a se esconderem em tempos de perseguição. Há muitos anos atrás, em 96 ou 97, eu estava no Tajiquistão. Havia uma guerra civil do governo comunista contra os jihadistas do Afeganistão, e um desses líderes jihadistas decidiu que ele queria melhorar o seu perfil político, e a melhor maneira de fazer isso era matar alguém do Ocidente. E na época, talvez existiam 100 estrangeiros ocidentais no país inteiro. Ninguém queria ir para lá, era uma guerra civil muito feia. Então esses jihadis vinham a escritórios de agências humanitárias e tentavam achar estrangeiros ocidentais para matá-los. Então o que eu fiz? Fiquei no meu escritório? Não, eu era um jovem de 23 anos, não queria morrer. Então eu me escondi com um senhor velho adventista que vivia num bloco de apartamento soviético de um apartamento. Alguns de vocês que viveram na União Soviética sabem do que eu estou falando. É muito apertado. Na verdade, é tão apertado que quando você vai no banheiro, que é do lado do quarto principal, você abre a porta, senta na privada e a privada fica em contato com a porta. E vocês sabem o que isso significa, não é mesmo? Você senta na privada e a porta fica aberta, todo mundo vendo. Não existe privacidade no apartamento de um quarto. Por 3 meses eu fiquei com aquele velhinho bondoso. E os jihadis vieram ao escritório algumas vezes e perguntavam onde que está o cara que trabalha e mora aqui. Nós não sabemos onde ele está, e era verdade, eles não sabiam mesmo. Mas por 3 meses eu tive que me esconder, até que um dia o governo anunciou que esses jihadis tinham sido mortos, e que todo mundo podia sair do esconderijo. É bíblico se esconder, não é uma coisa vergonhosa. Às vezes você não tem opção, mas contudo, outras vezes nós podemos permanecer no mundo como o sal e a luz da terra. E se vocês abrirem as suas Bíblias nas Beatitudes, em Mateus no capítulo 5, a maioria de nós tem Bíblias que tem divisão de parágrafos. A maioria de nós não tem Bíblias que tem o texto contínuo. E em Mateus capítulo 5, a minha Bíblia tem as bem-aventuranças aqui, e daí tem uma quebra de parágrafo, e daí diz sal e luz. A Bíblia de vocês diz a mesma coisa? Tem mais alguém aí que eu possa ver? Alguém mais tem as bem-aventuranças de Mateus 5, e daí no verso 12 acaba os bem-aventuranças, e daí tem uma quebra de parágrafo? Sim? E o que está escrito depois disso? Depois das bem-aventuranças, qual que é a primeira coisa que Jesus fala? A última delas é como que bem-aventurados os perseguidos por minha causa. Agora, se você tirar essa quebra de parágrafo, a próxima coisa que Jesus disse é: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Essa mudança de parágrafo quebra a linha do ensinamento de Jesus, nós perdemos a ênfase.
Mas o negócio é o seguinte, se nós tivéssemos uma vela aqui, se nós colocássemos uma vela aqui e acendêssemos agora, ninguém na verdade ia vê-la. Nós saberíamos que ela está ali, mas não veríamos, porque tem muita luz em volta. Mas quando as trevas da perseguição chegarem, quando chegar a meia-noite nessa igreja, essa vela acesa ali, essa vela que ninguém notava ao meio-dia, todo mundo daqui poderia vê-la à meia-noite. Então o ensinamento de Jesus, que vós sois a luz da terra, a luz do mundo e o sal da terra, faz sentido no contexto da perseguição. Simplesmente portar o nome de Jesus em tempos de perseguição é um testemunho muito grande. Uma vez eu batizei uns iranianos e eu perguntei por que vocês querem se batizar, porque quando vocês voltarem para o Irã em 24 horas, vocês vão enfrentar perseguição. Eles disseram, nós sabemos disso, mas nós queremos levar sobre nós o nome de Cristo. Simplesmente portar o nome de Cristo vai causar a ira do governo. Eles virão contra nós, mas nós queremos levar sobre nós o nome de Cristo. Nós afirmamos uma resposta de não violência. Discípulos de Cristo depositam seu sofrimento e sede de vingança nas mãos de Deus, que sabe de tudo e um dia vai executar justiça perfeita. Se você não tem acompanhado a perseguição ao redor do mundo, eu te convido a abrir os olhos para essa realidade. Por exemplo, na Nigéria, semanalmente, algumas centenas de cristãos são cortados em pedaços e queimados por jihadistas que vêm do norte. Dizer isso não é politicamente correto, mas é verdade. Esses cristãos, essas vilas, são demolidas por certos grupos tribais. Essas pessoas são destruídas justamente por serem cristãs. Existe um clamor por justiça que sobe a Deus. Às vezes, nós somos chamados a entregar a vida, e essa é uma resposta legítima à perseguição. Deus promete uma coroa especial para aqueles que entregaram suas vidas pela fé em Jesus. Nós também podemos, de acordo com a Bíblia, exercer os nossos direitos legais. O apóstolo Paulo esteve repetidamente disposto a usar os seus direitos como cidadão romano para se defender. Quando em Atos capítulo 20, Paulo foi pego por uma multidão e os soldados romanos levaram ele para ser chicoteado, ele perguntou a eles, por acaso não é contra a lei chicotear um cidadão romano sem antes condená-lo? E todos os cidadãos recuaram, porque era ilegal prender e amarrar um cidadão romano sem antes condená-lo. Então, é uma coisa bíblica usar os seus direitos legais para se defender. As reações à perseguição que nós não deveríamos nos surpreender. Pedro explicitamente aconselhou os apóstolos a não se surpreenderem diante de perseguição. E quando nós levamos pessoas a Cristo em partes da África e da Ásia, uma das lições mais importantes que nós temos que ensiná-los é a seguinte: se você seguir a Jesus, você vai enfrentar a perseguição. Isso não é uma possibilidade hipotética, isso é uma realidade em muitas partes do mundo hoje. E nós, como adventistas americanos, não deveríamos nos surpreender quando a perseguição vier em nossa direção. As Escrituras nos dizem para regozijar, nos é dito para que nós nos alegremos nos bons tempos e nos maus tempos. E não numa felicidade do tipo ha ha ha, mas sim na certeza profunda de que mesmo no seu sofrimento, Jesus está com você. Ele passou com aqueles jovens hebreus pela fornalha ardente antes de livrá-los da fornalha. Nós devemos orar com gratidão, assim como o apóstolo Paulo nos manda na carta para os Filipenses, escrito na prisão em Roma. Nós deveremos orar em todas as situações, incluindo orar pelos que sofrem conosco e pelos que nos perseguem. Eclesiastes capítulo 4 Salomão diz, eu vi que há muito sofrimento no mundo. Ele diz, aqueles que estão enfrentando opressão não tem ninguém para confortá-los, e nós dizemos amém. Isso é verdade. E daí Salomão diz, e aqueles que oprimem os outros também não tem ninguém para confortá-los. Deus vê ambos os lados da moeda. E frequentemente aqueles que oprimem são movidos pelo medo do que aqueles que são oprimidos fariam a eles se a situação fosse invertida. Olhem para o conflito árabe com os israelenses. Ok, os israelenses são duros com os palestinos na Cisjordânia, mas eles sabem que se os palestinos tivessem posição superior, eles seriam os primeiros a passar a faca no pescoço de todos os israelenses de Israel. Então, muito disso é movido por medo. As pessoas estão com medo. Nós recusamos nos envergonhar. É um privilégio carregar o nome de Cristo. E quando você carrega o nome de Cristo, seu testemunho vai longe. Há vários anos atrás, no Azerbaijão, eu visitava o primeiro-ministro todos os meses. Nós orávamos juntos. Ele era um comunista, mas eu consegui acesso a ele porque eu era um dos únicos 3 cristãos no país. Na época só tinha 3 cristãos. Ele queria saber o que é um cristão, porque eu passei a vida aprendendo eles e agora eu tenho a chance de conhecer um cara a cara.
Então nós não devemos nos envergonhar de ser cristãos. Não nos envergonhemos de seguir Jesus em seus sofrimentos, sem esquecer que nós somos perseguidos não por ser quem somos, mas porque a maioria do mundo rejeitou Jesus. Nós confiamos na presença de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. E Deus nunca vai permitir que a perseguição se torne individualmente insuportável. Nós vemos isso em 1 Coríntios 10, verso 13. Então, essas são respostas bíblicas à perseguição. Todas elas são baseadas nas Escrituras. E como nós reagimos como adventistas? Como nós historicamente reagimos? Com o lockdown do Covid-19, cada um reagiu de uma maneira diferente, não é mesmo? Algumas pessoas usam máscara na igreja, outras pessoas não. Eu conheço pessoas que não saem de casa desde março. Eles pedem comida por aplicativos, tudo que compram é via entrega. Alguns deles estão muito assustados, têm imunidade reduzida, têm motivos por estarem com medo. Já outros dizem, isso é fake, é uma conspiração política. Tem todo um espectro de opiniões dentro da igreja adventista. É um fato que nós não reagimos a essa crise com qualquer senso de unidade. E, historicamente, os adventistas nunca responderam à perseguição com unidade. Na Primeira Guerra Mundial, o Kaiser, o rei, queria convocar os jovens da Alemanha e a igreja adventista se dividiu por causa dessa questão. Devo eu servir ao exército do Kaiser Wilhelm? E foi dessa divisão que surgiu a Igreja Adventista da Reforma. Eles têm a própria conferência geral, publicam a própria lição da escola sabatina. E se você pegar a lição deles e ler, você vai pensar, essa é a lição desse trimestre, mas daí você lê e vê quem publicou? Não, isso é da Igreja da Reforma. Como foi que eles surgiram? Essa divisão aconteceu na Alemanha em 1916-17 e ela nunca se recuperou. E durante o comunismo a igreja também se dividiu, e a questão era, devo eu enviar os meus filhos para a escola no sábado? Os adventistas oficiais enviaram os filhos para a escola no sábado, e esses filhos puderam completar a educação. E os adventistas que não enviaram seus filhos para a escola no sábado se tornaram os adventistas secretos por toda a União Soviética. E os filhos deles não puderam completar a educação. Quando a União Soviética caiu, que lado da igreja pôde proporcionar líderes à igreja adventista? Foi a igreja oficial, porque os filhos deles completaram a educação. E essa rixa ainda existe em alguns lugares em países da ex-União Soviética. Os adventistas não reagem à perseguição com unidade. E eu quero sugerir hoje que na perseguição do fim dos tempos, nós provavelmente também vamos rachar em diferentes partes. Assim como nós reagimos de maneira diferente à pandemia do Covid-19 sobre a qual ainda estamos. Alguns vão achar desculpas ou até mesmo justificar a perseguição dos perturbadores de Israel. Alguns vão se acomodar à perseguição. Outros adventistas vão rejeitar, se entregar e simplesmente esperar pela segunda vinda. Nada na nossa história indica que nós teremos uma reação unificada à perseguição. Se você não acredita em mim, então não conhece a história da igreja. Irmãos e irmãs, o Covid-19 é um chamado a despertar. Existe muito que deveríamos estar pensando nesse sábado. Estamos nos unindo em oração? Estamos crescendo raízes na palavra de Deus? Conhecemos nós as Escrituras? Estamos nós guardando as Escrituras nos corações para caso um dia nós não tenhamos uma cópia física dela? Estamos nós semeando a verdade da palavra de Deus enquanto temos liberdade para isso? Enquanto nossa liberdade dura? Estamos construindo reinos e império na terra ou servindo ao reino de Deus? Estamos nós acumulando tesouros na terra ou acumulando tesouros no céu? Existe algo na terra que esteja atrapalhando a nossa fidelidade ao nosso Pai Celeste? E talvez o mais importante, a nossa mensagem a esse mundo moribundo está clara? Se nós vivemos num mundo que rejeita mais e mais as fundações morais da Bíblia, como adventistas, nós tradicionalmente defendemos a separação entre igreja e Estado. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos é que nós estamos vendo a separação do país de Jesus. Esse é um desafio muito mais fundamental que nós estamos enfrentando aqui. Não estamos falando da separação entre igreja e Estado, estamos falando da separação de Deus do país. À medida com que as elites seculares estão cada vez mais impondo uma utopia secular sobre nós. A nossa mensagem está clara. Numa nação que está mais e mais rejeitando a fundação moral das Escrituras, eu quero desafiar vocês a se dedicar novamente a proclamar uma mensagem com uma voz clara e alta. Não existe outra fundação. Não existe outra fundação do corpo de Cristo a não ser Cristo somente. Não existe nenhum outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro caminho a Deus a não ser através de Jesus. Não existe qualquer outro mediador entre Deus e a humanidade a não ser Jesus.
Não existe qualquer outro ser digno de adoração a não ser o Deus, o Criador, nosso Pai Celeste. Não existe qualquer outro dia que vai substituir o sábado como dia de adoração. Não existe outra esperança a não ser a bem-aventurada esperança. Não existe qualquer outro nome pelo qual a humanidade pode se salvar. É isso que as pessoas sabem sobre nós? Se as pessoas olhassem para o mural do nosso Facebook, veriam uma mensagem de esperança? Ou elas veriam só essas besteiras que são postadas no Facebook hoje em dia? Sabe, eu vejo alguns adventistas em redes sociais que eu espero que ninguém que esteja pensando em se tornar um adventista leia aqueles posts. Às vezes eles são brutais, absolutamente selvagens. Que mensagem estamos dando ao mundo? Estamos dando a mensagem de que Jesus vai voltar? E que o reino dele é um reino de justiça? E que também é baseado no princípio do amor sacrificial, e que nós somos chamados hoje a amar uns aos outros e modelar os princípios desse reino? Ou eles só veem que nós estamos tão divididos como o mundo ao nosso redor? Eu quero desafiar vocês hoje. As fundações judeo-cristãs dos Estados Unidos estão se erodindo muito rapidamente. As elites admiráveis estão tentando impor uma nova admirável utopia secular. E nós estamos vendo como resultado inevitável o caos político, social e moral no país. Eu só moro aqui há 13 anos e já vi muitas mudanças acontecendo nesses 13 anos. Aqueles que estão aqui há mais tempo do que eu podem dizer que os Estados Unidos é muito diferente dos anos 50, 60 ou 70. Nós, como país, estamos quase na borda do precipício. Nos campos de concentração de Stalin, quando você chegava lá, os guardas permitiam às pessoas ter um único item pessoal. Um item pessoal. Podia ser uma caneta, podia ser um pente, um objeto pessoal, talvez uma foto da sua esposa. E por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que, se você fosse estar preso ali por uns 10 anos, eles podiam garantir a sua obediência absoluta, através da ameaça de confiscar aquele único item que você tinha. Isso era tudo que precisava para comprar a obediência humana. Uma caneta, um pente, uma foto da sua esposa. O coração humano pode se tornar cativo mesmo até de um objeto miserável. Nós temos que nos perguntar hoje: são os nossos corações prisioneiros dos modos desse mundo? Existe algo nos nossos corações hoje que nos separa do reino de Deus? Existe algo hoje na minha vida que está entre mim e Jesus Cristo e eu posso largar de tudo exceto dessa coisa? Como oração, eu gostaria de colocar no telão, mas o meu PowerPoint falhou, então, Pai amado, eu confesso hoje que falsos deuses infiltraram meu coração. O meu coração, assim como o coração da mulher de Jó, se tornou um prisioneiro desse mundo. Por favor, Pai Celeste, durante as horas do sábado, remova hoje esses falsos deuses do meu coração. Tire o poder que eles têm sobre o meu coração e que todo o meu ser seja cativo somente a Ti e à Tua palavra. Que essa seja a nossa experiência hoje. Jesus está voltando. Ele terá um povo preparado e esperando por Ele. E quando Ele vier, existe a promessa da vida eterna. Não vale trocar isso por um pente, ou uma foto, ou um lápis. Dediquemos hoje toda a nossa vida a Jesus. Amém.